Nós vamos comentar o que aconteceu, o que a gente espera e o que vai acontecer, né? O que a gente vai analisar, né? Olhar nos próximos meses, aí no próximo trimestre, fechamento do ano. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Acho que os principais assuntos que mais preocupam aí um investidor, né, Brian? A questão da eleição, a questão do dólar principalmente, se vai subir, se não vai subir, aquela coisa toda que todo mundo fica receoso, né? Quando é o melhor momento para enviar? Se é melhor enviar agora? Eu espero, não espero? E as eleições afetam, não afetam o mercado, de uma maneira geral? Então, a parte do Covid também, né? Então, são assuntos aí mais... Esperar mais uns 2 minutinhos, só dessas 5h35 aqui. O pessoal tá começando a entrar. Inclusive, para quem não está nos ouvindo, o Brian com o Denis Coelho, que é um consultor, eles fazem um podcast chamado GBU, GBU. Se vocês procurarem no Spotify, vocês conseguem achar o canal e tem vários temas interessantes ali, planejamento, quais são os 12 erros aí que o investidor não se atenta em relação ao planejamento financeiro, mercado, questão do dólar, proteção patrimonial, offshore é o melhor caminho ou não. Então, todos esses temas aí que são interessantes, que muitas pessoas às vezes têm dúvida, eles trazem essa informação, é bem bacana, uma coisa mais descontraída, né, Brian? Mais informal, assim, mais um bate-papo entre vocês. Exato. É legal dar uma olhada. Depois a gente até manda no e-mail de vocês aí o link para vocês depois entrarem lá e acompanharem os vídeos. É um por semana, não é? Se eu não me engano, Brian? Exatamente, é como uma boa corrida, né? No mínimo uma vez por semana aí, tem que fazer um bom exercício e a gente tenta manter os assuntos aí na pauta. Maravilha. Só dar mais um minutinho aí para a gente já começar. Bom, eu vou já introduzir a questão da proxy para quem está nos ouvindo, está nos vendo aqui. E muitas vezes não sabe muito bem o que a proxy faz e aí depois a gente entra nas informações do mercado. Bom, muito bem. A proxy é uma gestora de investimentos. Existem várias nomenclaturas no mercado, como asset management, wealth management, gestora de ativos, gestora de investimentos, gestora de patrimônio, por aí vai. Essas são as principais, mas basicamente uma gestora ela tem um olhar mais clínico, né, mais consultivo, e ela analisa o quadro patrimonial inteiro do cliente. Então, se realmente há uma necessidade, uma proteção via offshore, se não, é uma gestão de uma carteira administrada de investimentos, onde a gente compõe ali os instrumentos de investimentos que realmente fazem sentido para aquele cliente, baseado nos objetivos, no perfil, isso de curto, médio e longo prazo. Então, a gestora tem uma visão muito a longuíssimo prazo e realmente esse papel de cuidar do patrimônio como um todo. Os pilares que a Proxy trabalha, não só a parte da gestão do patrimônio, né, carteira administrada, nós trabalhamos com a parte de planejamento, que é basicamente um complemento, né, do que a gente faz na gestão, mas é muito baseado nos objetivos. Então, tem clientes, tem investidores que têm um objetivo de geração de renda, por exemplo, ou de repente crescimento de capital até um determinado objetivo, um patamar, um valor, enfim. Então, são vários objetivos aí que compõem a parte de planejamento e, claro, que a importância aí de ter um olhar profissional crítico, aí, né, clínico aí na questão do patrimônio do cliente para ele não ter nenhum tipo de problema futuro e etc. Então, esse é o segundo pilar que a Proxy trabalha. Só para quem está entrando agora, eu estou só explicando o que a Proxy faz, como a gente age no mercado, e aí depois a gente começa com o conteúdo aí do mercado americano, tá? E o terceiro pilar, a gente executa a parte de migração. Então, com algum cliente tem uma demanda de migratória, de migrar para os Estados Unidos, análise de algum tipo específico de acordo com o perfil e com a situação do cliente, a gente faz essa análise também. Nós temos acesso aí a alguns projetos, se caso for um determinado programa, como, por exemplo, o programa MB5. E também a gente faz, basicamente, no mesmo pilar aí a questão do Private Equity, que também é uma outra classe de ativos, né? Dependendo do cliente, às vezes não quer só investimento de capitais, ele quer diversificar em outra classe de ativos, ele tem familiaridade, ele tem um apego com o mercado imobiliário,
e a gente tem muito acesso também no mercado imobiliário americano, o que proporciona aí mais diversificação para o cliente. Então, basicamente, são esses 3 pilares aí que a gente atua. Nós somos, para deixar bem claro, até por questão de compliance, nós somos licenciados e certificados pela SEC, que é uma CVM, né, como se fosse no Brasil aqui, mas americana. Nós atuamos especialmente no mercado americano, tá? Nos Estados Unidos. Então, baseado nisso, a gente consegue atender clientes aí do mundo inteiro, mas mais alocado, né, os recursos e a atividade em si no mercado americano. Tá? Baseado nisso, em relação à proxy, né, a proxy, a gente tem basicamente a minha figura aqui no Brasil, justamente para dar esse suporte para clientes, quiser conhecer um pouco mais, um bate-papo introdutório, e esse suporte para os nossos parceiros também, mas a nossa estrutura fica nos Estados Unidos. Tá? Então, só para exemplificar e introduzir um pouquinho do que a Proxy faz, o que a gente pode agregar aí no plano financeiro dos investidores. Acho que já deu aqui. Vamos começar, Brian? Bora. Então, a famosa pergunta, né? O que aconteceu no último TRI? Eu acho que pegar uma retrospectiva, né? No último TRI, os principais pontos e etc. E o que a gente olhou aí? 2 perguntas de uma só. Exatamente, como diz o filósofo, né? Se você não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você vai, né? Então a gente está olhando, filósofo de bar, né? Nós estamos olhando aí o último trimestre, terceiro trimestre do ano. Nós tivemos o grande tema foi a recuperação. Então os mercados, as economias foram reabrindo, foram testando lugares muito populosos como Nova York, Califórnia, Flórida, foram reabrindo suas economias, permitindo que seus cidadãos pudessem atuar mais nas suas atividades, sair do home office para aqueles lugares que não industriais, né? Por exemplo, a parte norte de Nova York e Califórnia tem muita produto agrícola, né? E essas pessoas puderam voltar para trabalhar. Também foi um grande tema o Fed, tá? O Banco Central americano, a figura do Fed, explicando para os mercados que eles não veem nenhuma chance deles tirarem a ajuda que nós temos aqui com juros baixos, com a compra de ativos tóxicos, o chamado quantitative easing. O Fed sinalizou bem alto e bem claro que eles não vão parar esse processo até 2022, né? Então, isso também vai fomentando os mercados, um movimento que nós vimos nos últimos 10 anos, em alto e bom tom, foi dinheiro barato em Wall Street vai parar no mercado de ações. Por isso que nós tivemos 10 anos, desde 2010, né, o mercado começou a sair daquela parte mais vulnerável de 2008, e rasgou para cima. Teve seus momentos, né, de correção, teve o flash crash, teve o ajuste do yuan em 2015. Tivemos momentos temerosos no mercado, mas se você olhar o gráfico, né, foram 10 anos para cima. Por quê? Por causa desse dinheiro, a maior atribuição é por causa desse dinheiro barato que os bancos centrais estavam injetando no mercado. Que mais? Daí chegou setembro, né? Em geral, agosto é o mercado é o mês mais turbulento do ano. Esse ano foi setembro, agosto foi quase 100 eventos aí. E em setembro começou a volatilidade por causa da eleição. De novo, mostra aquela aleatoriedade dos mercados, né, Mário? Que, assim, setembro foi quando o povo acordou, parou de pensar em Covid, começaram a pensar na eleição americana. Por algum O ano foi momento. postergado alguns meses, né? Exato, por O algum pessoal motivo. esqueceu o que estava acontecendo, o que ia acontecer esse ano. O Exato. Covid Meu Deus, começou vai a vir a eleição no assumir. maior economia do mundo. Tivemos as segundas ondas de Covid, né? Em países que já estavam estabelecidos, abrindo a economia, alguns lugares fechando a economia de novo, isso gerando tumulto e volatilidade. E, por fim, nós tivemos o primeiro mês em que as empresas de tecnologia fecharam em baixa, desde o começo da recuperação assim do mercado de ações. Então, visto aí através da Nasdaq de uma maneira mais global, né, as empresas de tecnologia fecharam em baixa nesse mês. Tudo isso
gerando volatilidade que permanece até agora, segunda semana de outubro, né? No próximo comentário trimestral que nós vamos fazer no começo de janeiro, nós vamos estar comentando aqui que a volatilidade entrou no quarto trimestre, mas era uma volatilidade que se instalou no terceiro trimestre. Então, é isso que a gente observa, o que aconteceu nos mercados. O mercado, finalmente, o mercado de renda fixa viu uma baixa, um recorde histórico. O Treasury, né, o título do governo americano de 10 anos, foi emitido a 0,62% ao ano, né? Tem que frisar bem ao ano para o público brasileiro aqui nos ouvindo, né, que está acostumado com essa taxa ao mês. Isso é 0,62, mas é o governo americano que está emitindo, né? Sim, e aproveitando até esse gancho, Brian, que você acha que de repente deve continuar aí para um próximo trimestre? A gente vê que a segunda onda está começando agora, né? Principalmente na Europa e etc. Você acha que isso vai afetar o mercado americano de Olha, certa forma? boa pergunta. O mercado agora aqui, ele já está meio calejado de Covid, né? Então, o CDC, que é o Ministério da Saúde, seria americano, inclusive emitiu nota dizendo que pessoas do Brasil que têm visto, tem uma série de classificações, teria um disclaimer enorme, né? Mas a grosso modo, pessoas do Brasil que estavam em lockdown, Estados Unidos não podia receber pessoas do Brasil, agora pode, porque eles viram que o CDC viu que não é através do avião ou do voo comercial que as transmissões têm mais acontecido, né? Então você vê várias coisas assim que as economias, os governos, as empresas estão olhando e falando assim, pera lá, né? Eu já vi como é que esse negócio é transmitido, não é de trabalhadores sentarem, né, no cubículo ao lado, então vamos voltar a trabalhar. Então talvez essa segunda onda seja realmente mais contida e a gente tem aí, de novo, o grande, assim, quando eu penso em investimentos, a primeira coisa que eu penso é essa avalanche de dinheiro barato que o Fed está bombeando, que o Banco Central do Japão está bombeando, o Banco Central Europeu está bombeando. Então, você tem assim, as economias abrindo, as empresas testando coisas e, ao mesmo tempo, o dinheiro barato, a festa em Wall Street continua. Sim, e esse é um grande ponto, né? Porque a gente vê o mercado brasileiro, por exemplo, né? Que a disponibilidade de capital foi tão grande e agora a gente não tem basicamente de onde tirar, né? Então o governo está analisando se realmente aumenta imposto, que o Bolsonaro não quer, se de repente diminui os gastos, né? Não ultrapassa o teto, se de repente vende estatais para gerar cash, para gerar receita e talvez até Exato. continuar o auxílio. Como que você vê essa constância, basicamente essa sustentação desse auxílio, dessa continuação do auxílio, Brian? Você acha que em algum momento isso vai afetar o mercado, como talvez afete no Brasil no futuro? Olha, no futuro longínquo vai afetar. Tanto é que o Fed, depois de 10 anos bombeando dinheiro no mercado e dando e comprando ativos, dívidas tóxicas. O que é uma dívida tóxica? É simplesmente dívida de uma empresa emitida que ela não consegue repagar. Só que ao invés dela entrar em concordata, quebradeira, ser aquele sangue para tudo quanto é lado, o governo fala assim: não, eu vou comprar suas dívidas, pode deixar tranquilo, eu ajo como seu colateral, seu salvaguardas. Por quê? Por causa dos empregos. Você representa 100 mil empregos, 50 mil, 30 mil empregos, eu vou salvar sua companhia para não ter um efeito cascata aí de demissões e os empregos secundários, aquela coisa. Então, assim, chegou a hora de pagar, não de pagar a conta, mas chegou o momento em que, especialmente aqui, né, a nossa visão aqui, analisando o Fed, eles falaram assim, olha, a economia, a inflação está contida, e desemprego estava em recorde histórico de baixa no começo do ano. Por isso, eles subiram juros 4 vezes no ano passado, né, aqui nos Estados Unidos. Então, viram assim, olha, a coisa está controlada, vamos parar de bombear dinheiro grátis na economia, temos que estabilizar isso. A mesma coisa vai ter que acontecer nessa crise. E aí tudo depende da suavidade, da destreza dos governadores do Fed, nesse caso, ou o presidente do Banco Central do Brasil, do BFJ, né, o Banco Central do Japão e por aí afora. Tudo depende da suavidade com que eles comunicam isso e com a qual eles vão implementando isso.
Nós vimos um exemplo aí, o Ben Bernanke, que era o presidente do Fed durante a recuperação americana de 2008, ele fez uma conferência e falou, um dia nós vamos ter que parar isso aqui. Os mercados viraram do avesso, caíram, se eu não me engano, na semana caiu quase 10%. Uau. Porque ele falou que um dia ele ia ter que fazer. Os bancos centrais aprenderam com isso e agora eles falam assim, um dia, quem sabe, aquela história que o brasileiro sabe muito bem do gato subir no telhado, né? Vai bem devagarzinho, bem cauteloso, fala assim, olha, por favor, eu não interprete o que eu estou dizendo, mas talvez daqui a 10, 20 anos, quem sabe, eu vou ter que tirar essa ajuda. E aí os mercados podem reagir e reajustar a precificação de ativos nesse meio tempo. Sim, maravilha. Agora um outro ponto, agora a grande questão é das eleições, né? A gente até teve um cliente agora recentemente que questionou essa questão da eleição, se realmente agora era um bom momento para mandar capital, se agora era um bom momento para diversificar, porque talvez as eleições afetem a questão da desvalorização, valorização do dólar perante ao real. E a gente até discutiu isso nessa semana, né? Queria que vocês expusessem um pouco mais essa situação para quem não está nos ouvindo. Provavelmente deve ter a mesma dúvida, né? Se realmente a eleição afeta ou não, se o mercado, como é que o mercado fica dos Estados Unidos e depois ainda como é que o mercado dos Estados Unidos fica em relação ao mercado brasileiro. Sim. Olha, vou começar com as eleições, né? Nós temos duas possibilidades nas eleições. Tem 1000, né? Com o Trump a gente tem uma caixinha de surpresas, né? Mas vamos supor, tipicamente a gente tem duas. Uma delas é o Trump é reeleito. Acabou, fim de papo, ele vai sair aí no Twitter dizendo, tá vendo, eu ganhei, todos aqueles que duvidaram de mim. Vai dar, ganhando ou perdendo, ele vai dar porrada, né? Então, ganhando, ele vai dar porrada via Twitter, beleza. Perdendo, ele já sinalizou, eu vou entrar na justiça porque estão manipulando desde agora, isso aqui não está certo e tal. Se ele perder, daí eu acho que entra uma volatilidade no mercado. É possível entrar volatilidade no mercado, porque o Trump indo para a justiça, brigar na Justiça Federal aqui nos Estados Unidos, no DFJ, por causa de uma eleição ilegítima e tudo mais que ele já vem acusando, pode causar um verdadeiro furdúncio aí nos mercados financeiros, tá? Nesses casos, como é que a gente trata a diversificação no nosso planejamento, né, Mário? Que a gente sempre conversa com clientes prospectivos, a gente tem uma metodologia e a gente segue ela sempre, porque a gente não está aqui para reinventar a roda. Aquilo que funciona é o que a gente implementa. Diversificar sempre, né? Diversificar por quê, quando, como, de acordo com o seu plano. Então, aqueles que estão nos ouvindo, que querem investir fora, estão pensando qual que é o melhor momento para fazer isso, faça isso de acordo com o seu plano. Isso significa que você vai tirar a parte emocional, você vai tirar aquela coisa assim do dedo nervoso, né? O dólar está 5,56, agora está 5,52, vou mandar. Aí você manda e o dólar vai para 5,48. Aí você fala, nossa, não devia ter mandado. Mas para tirar todo esse peso emocional das suas decisões, faça um plano. Se é certo, se faz sentido no seu plano diversificar X% do seu capital, estabeleça junto com o seu profissional de investimentos, junto com os advisors da Proxy, quanto e como. E execute isso, né? Porque daqui a gente até viu, né, os estudos que a gente fez, comparativo com o peso mexicano, por exemplo, que é um hermano mais velho aí do real, hoje ele começou com 3-1. Hoje está 25-1. Até pouco tempo estava 25-1, agora está 21-1. Então, você pensar o real começou 1-1 com o dólar, jamais vai chegar a 10, jamais vai chegar a 15. Tudo indica que sim. Então, para responder a pergunta, as eleições e o real. Olha, a gente faz muito pouco aqui, né, de bolinha de cristal, né, Mário? A gente pode ser que suba, pode ser que baixe, mas a gente sabe uma coisa, que 90% do sucesso de um plano financeiro são as variáveis que a gente controla. Ou seja, mandar dinheiro para fora, economizar dinheiro, ter um colchão de emergência. Essas variáveis a gente controla. As que a gente não controla são responsáveis por 10% de sucesso, que é mercado, subir, descer, e por aí vai. Sim, sem dúvida. E até aproveitando o mesmo gancho, questão do dólar, né? Um cliente essa semana, até com essa questão da eleição, ele perguntou, poxa, mas será que eu não espero o dólar cair, né, perante as eleições e tal, e eu aproveito essa oportunidade?
Aí vem aquela questão do longo prazo, né? Depende do seu horizonte de tempo, né? Que a gente respondeu para o cliente essa semana. Se você tem um horizonte de tempo para diversificação internacional que mexe com a parte cambial, né? A longuíssimo prazo, né? Não é a curto prazo, o dólar acaba sendo uma prioridade não como a primeira colocada, né? O dólar acaba sendo uma consequência de acordo com o tempo. Ninguém está falando que o dólar não é importante, ou a parte cambial não é importante. Sim, é importante, mas as outras coisas que são mais importantes, se a sua visão é a longo prazo, é a questão da questão do país, né? Da localização onde você está diversificando o capital. E aí entra naquelas questões que a gente já vem falando ao longo do tempo, que é a estrutura jurídica, né? O poder jurídico americano, que é a questão da bolsa, né? A bolsa mais antiga do mundo, aí, se a gente pensa falar, a gente tem mais de 150 anos de histórico de bolsa, né? Sem contar o restante dos dados. Então, é uma questão né, uma questão de estrutura, né, de solidez, de segurança, enfim, jurídica que a gente tem nos Estados Unidos contra o Brasil. A gente tem visto alguns problemas jurídicos aqui que aconteceu no Brasil agora nos últimos meses. Então, a questão do dólar, a longo prazo, ele não faz muito sentido, né? Pensar 10, 15, 20, 30 anos, o que faz sentido para o atual momento é a questão da diversificação, conceito, né? E trazendo muito por questão do conceito do fundo. Por que o gestor de fundo, mesmo no Brasil, ele tem um conceito de diversificação? Porque ele tem uma tese central, onde essa tese é o mercado imobiliário, sei lá, ações e hedge fund, alguma coisa assim, mas baseado nisso, ele diversifica o resto do capital, né, dos recursos, justamente para mitigar riscos. Então, quando você tem um conceito desse, e você aplica para a sua vida pessoal, é a mesma coisa. Então, quanto mais classe de ativo você diversificar, menos risco você corre. Isso estou falando de diversas classes de ativos, inclusive mercado imobiliário, para quem gosta desse mercado, enfim. Então, esse é o conceito. E a parte do internacional, tem muita gente que fala assim, mas eu sou muito arrojado se eu diversificar no mercado internacional. Aí a gente pensa e fala assim, tá, né? Então, quais são os pontos que te levam a pensar que você é arrojado perto do mercado brasileiro, né? Ninguém está falando que o mercado brasileiro é ruim e que nem que você não deve investir no mercado brasileiro, mas a realidade, né, o que nos mostra é a questão da diversificação. Ninguém está falando e está orientando você a tirar 100% do seu capital no Brasil, né? Esse nem é o intuito. O intuito é realmente a questão da diversificação. Então, se você tem tirar o viés um pouco comportamental, entrar na questão lógica, né, racional, o que protege mais meu capital? Diversificar. Tá. Diversificar qual é o horizonte de tempo? É longuíssimo prazo. Então, beleza. O dólar, será que faz sentido? Se a gente olhar a longo prazo, 99 até agora, de 1 para 1, foi para 5,50, 5,60 hoje. Então, a longuíssimo prazo, ainda assim, o câmbio faz sentido. Então, e os sintomas que a gente está vendo agora, principalmente com essa crise da pandemia, tende a continuar esse distanciamento entre real e dólar. A não ser que realmente o Brasil se destaque muito nos próximos meses e se torne, né, não se torne uma potência, mas crie mecanismos aí que passam mais confiança para investidores internacionais, estrangeiros, que receba mais capital estrangeiro e aí assim por diante vai valorizando a nossa moeda. Sim, exatamente. Antes da gente entrar nos próximos blocos, Mário, tivemos uma pergunta aqui, só lembrando a todos que se tiverem perguntas é só mandar no chat, função chat aqui embaixo do Zoom, ou no QIA, que aí a gente responde a pergunta ao vivo. Só uma perguntinha antes do próximo bloco, o que a gente pensa e vê os blockchains e as criptomoedas e que diversificação se enquadrariam essas novas moedas, né? Bom, o blockchain é a tecnologia sobre a qual é uma contabilidade compartilhada, né? Essa tecnologia permite as criptomoedas existirem e não ficarem presas a um banco central, ok? Então, com o advento do blockchain, é uma contabilidade compartilhada que até o momento não é possível hackear, tá? Até o momento, criou-se o Bitcoin, o Ethereum e por aí afora, Ripple por aí afora. Ainda essas moedas, elas são tão especulativas, né? Primeiro porque é uma tecnologia
muito pouco adotada, né? Então, ela não é uma coisa assim como o dólar, que tem trilhões e trilhões e trilhões de dólares no mundo, que você não manipula ou você não tem um mercado que sobe e desce de uma maneira aleatória, basicamente, como o Bitcoin. É de difícil manipulação o dólar, o euro, as ações da Apple, né? Se você for olhar ativos, classes de ativos, as criptomoedas ainda estão numa situação extremamente vulnerável. Teria que ter 2 zeros a mais no mercado inteiro de criptomoedas para dar uma certa estabilidade. E ainda assim não é comparado a uma moeda. É até difícil você chamar isso de moeda, porque elas só têm uma função de troca, mas elas não se equiparam nem a um real, a um peso mexicano e por aí afora, tá? E assim, diversificação, investir nisso, é difícil dizer, né? Como a gente não encara isso como classe de ativo, realmente seria por hobby. Então, aqueles que falam assim, olha, vou pegar 10 mil, vou pegar, sei lá, 1% do meu patrimônio, vou para Las Vegas comprar Bitcoin e a pessoa gosta disso e tem afinidade com isso, faz perfeito sentido. Só não diversifique 30% do seu capital nessas novas moedas. Sim, embora não seja uma classe de ativos, mas ainda assim é um perfil muito agressivo, né, Brian? Não tem uma certa... embora outros mercados também não sejam 100% seguros, né, digo assim, de garantia, porque no mundo de capitais não existe garantia, mas ainda assim não tem uma estrutura. Por exemplo, você vai pegar analisar um papel de uma empresa, você tem daquela empresa, daquele capital, fluxo de caixa, tendências de mercado, enfim, tem uma série de análises que você pode fazer para saber se aquela empresa realmente é boa ou não de entrar, enfim. Agora o Bitcoin, por mais que tenha muita gente tenha ganhado dinheiro no passado, além de ser 100% especulação, é um negócio de muito risco, né? Então, de novo, complementando o que o Brian está falando, se você está confortável em relação a isso, se de repente perdeu o dinheiro, tudo bem, pode ser uma boa. Pode ser, de repente, daqui a alguns anos, a criptomoeda estoure, né, e venha à tona, porque a proposta é muito interessante da moeda digital. A gente concorda com a proposta e acha muito interessante para o atual momento, para o futuro, principalmente, mas ainda assim não tem uma estrutura muito sólida para a gente realmente adquirir isso aí como classe de ativos, né? Perfeito. Entrando no próximo bloco, né, o que a gente fez em relação ao terceiro TRI, né? Nos nossos modelos conservadores, então, lembrando a todos, né, que o Mário comentou no começo, nós somos uma gestora, a gente faz investimento tailor-made, então a gente cria uma carteira customizada para cada cliente e até componentes de modelos diferentes para criar uma carteira que é única e exclusiva para aquele cliente, tá? Nos modelos conservadores, de modo geral, a gente manteve as posições em treasuries dos Estados Unidos, então títulos do governo americano, em títulos municipais, que nos Estados Unidos, os estados, as cidades, os condados e parques nacionais, por exemplo, podem emitir dívida, e a gente manteve uma alocação nisso. A parte interessante disso é que é livre de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, né? E também mortgage-backed securities, que são títulos de securitização de hipoteca, uma tradução aí livre, e evitando aí as partes mais extremas do mercado, que é o high yield, né? E título de dívida do governo americano de curtíssimo prazo, né? Esses dois, assim, o high yield, que é empresas de maior risco, com maior retorno, que pasmem, né? Empresas brasileiras, Banco do Brasil, Petrobras, elas estão nesse high yield, elas são consideradas maior risco no mercado americano e a taxa de juros dela é mais alta, tá? E também a outra ponta do mercado, que é os títulos, os T-bills, por exemplo, que são os títulos de 30, 60, 90 dias do governo americano, tiveram muita volatilidade, a gente evitou isso. E aí, a outra coisa que a gente fez, nos modelos que têm ações e renda variável, né, especificamente na nossa carteira conservadora, moderada, desculpa, que dá exposição global,
a gente não entrou ainda 100% na renda variável. Então, tem um componente ainda dentro de renda fixa, justamente para ver essa poeira baixar, os algoritmos, os nossos cálculos vêm apontando e continuam apontando para a volatilidade como a gente viu hoje, né? E se tudo der certo, a gente entrou uma pequena parte aí, umas 2 semanas, em empresas de tamanho médio e mercado desenvolvido internacional, que seria Europa ou Ásia desenvolvida, por exemplo, e saímos, né? Os algoritmos apontaram a saída. E, por fim, aqueles clientes mais agressivos, né? Esses eu acho que tivemos uma boa solução de mercado. Todos eles estão alocados de acordo com o objetivo do cliente, né? Mas esse aqui teve um retorno bem positivo, porque a gente escolhe, nas carteiras agressivas, a gente escolhe ações individuais, né? Como, por exemplo, um fundo de investimento imobiliário atrelado à indústria da cannabis, aqui nos Estados Unidos, empresas de serviços virtuais, como secretária online, coworking, esse tipo de coisa, né? Então, nessa carteira, como ela é mais ágil, né? Ela pode entrar e sair com uma posição individual numa ação, ela teve um retorno bastante interessante. Foi isso que a gente fez. Brian, temos duas perguntas aqui. Uma pessoa está perguntando qual é a taxa de retorno desses títulos brasileiros negociados nos Estados Unidos, esses bonds de CSN, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, quanto pagam esses títulos de renda fixa, apenas por curiosidade. Claro. Nós vimos aí já títulos de empresas brasileiras emitidos aqui a 5,75 ao ano, por exemplo. Já vimos no passado, esse caso foi Bradesco, Itaú, Gerdau também um pouquinho mais de 6%. Também vimos Braskem, por exemplo, a 8%. Tá? Isso é considerado, aqui nos Estados Unidos, high yield. De novo, alta taxa de juros para compensar o fato que a empresa tem uma volatilidade grande, tem um risco muito alto para investir nesse mercado. Tem uma outra pergunta aqui, até depois a gente volta na questão do rating pela S&P Global lá, que calcula a taxa de rating do Brasil, que talvez agora até caia. Uma assessora, uma analista da S&P Global lá, ela comentou que vai esperar um pouco a pandemia para fazer uma nova avaliação, mas talvez caia de BB- para pouco menos ainda. Outra pergunta aqui. Brian, explica um pouco como é a tabela de tributação americana de algumas categorias, tipo fundos, ETFs, ações, bonds, etc. E o que são isentos tem liquidez? Ótima pergunta. A tributação, como é que funciona? Aqui nos Estados Unidos, ganhos de capital para um investidor estrangeiro, e esse investidor pode ser pessoa física ou jurídica, é zero. Então, se você não é residente fiscal, você, pessoa física, ou você, pessoa jurídica, não há tributação nos Estados Unidos para ganho de capital. Juros e dividendos, você tem uma alíquota flat rate, que a gente chama, né? Uma alíquota fixa de 30%. Tá? Com os nossos parceiros aqui nos Estados Unidos, a gente tem condições de diminuir isso para 10%, por exemplo, mesmo na pessoa física. Tá? Se o volume de dinheiro for justificar, né? Temos escritórios de contabilidade que fazem isso há muito tempo, tem um know-how muito interessante e profundo. Eles podem fazer uma declaração de pessoa física não residente, sem CPF americano, chamado Social Security, né? Pode fazer declaração e ter uma restituição aí. Existem casos mais extremos aí, vamos dizer, né? Então, até um certo valor não compensa, porque você vai ter a declaração, você tem uma série de fatores aí. Mas, por via de regra, fica automaticamente no banco de custódia 30% de dividendos e juros recolhidos. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui, Brian. Vocês poderiam dar uma ideia de ordem de grandeza de retorno de uma carteira agressiva no último TRI? Certo. Temos uma carteira aí que
revisamos há poucos dias, que está fresco na memória, né, de um cliente agressivo, deu 2,8% no TRI, e de lá até aqui, nessas 2 semanas, deu mais 4 e alguma coisa por cento. Total, mais de 7% de retorno da carteira agressiva, incluindo, né, o reviravolta nos mercados em setembro, né, e essas últimas pernadas aí que o mercado tem dado de maneira global. Por quê? De novo, por que essa carteira agressiva tem rendido esse tanto? E é promessa aqui, nós estamos prometendo retorno? Não, né, Mário? A gente é uma gestora, a gente coloca os objetivos do cliente na frente dos ativos que fazem sentido para esse cliente. E daí, a partir daí, a mágica acontece, né? Mas por que esses retornos têm sido alcançados? Porque a gente tem escolhido, como, por exemplo, tecnologia, Nasdaq tem sofrido muito nos últimos dias. E é basicamente realização de lucros da subida desde do fundo do baú em março. Um exemplo, Amazon. Amazon subiu 100% antes das quedas recentes aí, tinha subido 100% desde o fundo do baú em março. Então, o que uma instituição, o que um fundo, o que um investidor profissional faz quando vê isso? Ele vende e ele realiza 100% de lucro, né? Ou ele vende uma parte da carteira dele, fica com uma parte aí do lucro e espera a próxima rasgada para cima, como a gente diz, né? Isso causa com que o índice Nasdaq, o QQQ, se é um ETF que aqueles que são mais destros, têm mais destreza e querem acompanhar, o QQQ no mercado americano aqui, faz com que o Nasdaq caia. Tá? Mas não significa que todas as empresas tecnológicas dos Estados Unidos estão caindo. Né? Isso é um índice baseado em X ações, que essas estão, na maioria, caindo, por isso o índice cai. Então, a gente tem feito escolhas muito pontuais em quais empresas nós vamos colocar, de quais segmentos, que nem eu falei. Tem cannabis, tem escritórios digitais, né? Essa digitalização, tem carro autônomo, né? E não necessariamente colocando dinheiro em ações que nem a Tesla. A Tesla é um play de carro autônomo, né? É uma força assim que o Elon Musk promove, não só o carro verde, mas também o carro autônomo. Se você colocar dinheiro na Tesla agora, depois de subir 1000% nos últimos 12 meses, é loucura, né? Mas tem uma empresa que faz os radares, os componentes dos radares que a Tesla usa no seu carro autônomo, que é um play muito interessante no espaço. Então, a gente evita a Tesla e a gente não entra num ETF de carros autônomos, que já existe, né? Ou num ETF de marihuana, que já existe. A gente escolheria a empresa que tem maior sucesso, que entra daí vários como se diz, vários botões aí que a gente pode apertar. Valuation, se a ação da empresa está cara, a possibilidade de crescimento, a saúde financeira, crescimento de vendas, posição atual dentro da indústria, que segmento que é. Né? Então, a gente se permite, nessa carteira agressiva, fazer escolhas pontuais para acertar para os clientes. Maravilha, vamos falar um pouquinho, a gente está quase chegando no limite aí, vamos falar do que a gente espera do próximo TRI aí, Brian? Bora, o próximo TRI vai ser inteiramente dominado aí pelas eleições até elas acontecerem, né? Vamos ter o famoso toma lá da cá, do Trump e do Biden. Tem mídias aqui dizendo que o Biden está na frente, tem mídias dizendo que o Trump está na frente. Depende se a mídia é de direita, republicano, ou de esquerda, democrata. 2016 a gente viu muito o que aconteceu, né? Exatamente. Todas as mídias apontando para Hillary e a gente viu um resultado diferente. E até assim, pesquisas de Facebook estavam apontando para Hillary, e o Facebook depois foi denominado aí o motivo pelo qual o Trump ganhou as eleições, né? Que a Rússia entrou lá e manipulou as propagandas. Então, assim, a gente realmente não sabe até acontecer e todos os olhos vão estar postos nisso daí. Se o Trump ganhar, vida que segue, né? Segue o baile. Volta tudo como era normal, um governo extremamente pró-business, anti-impostos, aquela coisa toda. Se o Biden ganhar, daí eu acho que a vida segue, né? Porque, bom, fora aquele pedaço assim que o Trump
vai para a justiça, vai brigar, vai processar todo mundo e tal. Tirando isso, o Biden, o democrata, ele não é comunista, tá? A gente diz esquerda aqui, a gente fala assim, a liberal, até o termo em inglês a gente usa é liberal, né? Ele é liberal capitalista, né? Então, eu acho que o Biden já sinalizou aí que vai subir impostos, mas pelo que eu tenho lido aqui é de 21 para 23% imposto corporativo. Ou seja, nas grandiosíssimas fortunas como a Apple, a diferença que vai fazer é zero, porque a Apple Uhum. não paga imposto nos Estados Unidos, né? A empresa é tão grande, tão bem estruturada que o lucro dela fica na Holanda, por exemplo. Então, assim, que diferença vai fazer isso aí, o Biden ser eleito nos Estados Unidos? Muito pouco, tá? É a nossa análise, nós não somos analistas políticos, nós somos analistas de mercado, e a nossa visão de mercado é que não vai ser tão disruptivo assim. A parte disruptiva vai ser o Trump e o Twitter dele, se ninguém conseguir tirar isso da mão dele. Se o Twitter não cancelá-lo, né? Pois é. Mas é aquilo que você falou, as grandes mudanças da eleição, mesmo se o Biden ganhar, vai ser muito para o residente americano em si, do que propriamente para o investidor estrangeiro, né? Porque o investidor estrangeiro basicamente não vai interferir muito na questão do investimento, né, Brian? Até porque a diversificação é global, então as grandes empresas, como você falou, já estão estruturadas. Se for mexer, vai mexer muito pouco para as pequenas e médias empresas, alguma coisa assim, ou taxar grandes fortunas, alguma coisa nesse sentido para gerar receita para o Fed, né, para o governo federal, até por esse auxílio que foi liberado, uma coisa mais assim. Então, a gente acredita que não vai ter um impacto muito grande aí, né? Mas o que mais? Fora isso, a gente está de olho também na segunda onda, né? Sim, Que está sim. acontecendo na Europa, mas é algo que, né, eu tenho escutado bastante analista político, analista do ponto de vista geral, na questão da segunda onda, né? O mercado europeu, sim, aumentaram os casos, mas em contrapartida, por enquanto, o número de mortes ainda não teve um aumento, não teve um impacto. E o que é grande ponto aí do segunda onda, né, Brian, é que a quarentena ela basicamente não altera em nada. Muita gente acha que a quarentena é a cura para a questão aí do vírus e etc. Infelizmente, a gente vai ter que esperar a vacina acontecer, a vacina chegar. Já tem aí expectativas que a vacina está sendo finalizada com os testes, a de Oxford, etc, etc. Mas, como você diz mesmo, o Trump e até o Bolsonaro trazendo para o Brasil, eles estão um pouco mais calejados aí nessa questão do lockdown, talvez não influencie tanto nessa região da América aqui, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas, Exato. e aquela coisa também, né? O mercado em si, as empresas estão começando a voltar, você já percebe que a taxa de desemprego começou a diminuir, então isso mostra, né, um ótimo termômetro aí que as coisas já estão começando a se engrenar aí, o mercado subindo. Hoje a gente teve até um bom mercado aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos, embora, né, venha parte da segunda onda, mas a gente está vendo uma leve recuperação aí, né, Brian? Exato. E a gente vê assim o mercado tentando agir de uma maneira lógica, né? Como, por exemplo, aqui o SP500 hoje abriu em queda de 1,5%, né? E terminou com 0,15% de queda, ou seja, foi para zero, né? Então, é aquela coisa, enquanto os últimos 10 anos para analista de ações foi extremamente boring, foi extremamente entediante. Enquanto o Fed e o Banco Central Europeu, ECB, tiverem bombeando dinheiro barato ou grátis ou negativo, né, em muitos casos na Europa lá, não tivemos um Eurobond negativo ainda, mas temos Suíça já há muito tempo, os da Alemanha e por aí vai. Mas assim, enquanto a gente tiver esse dinheiro barato, as instituições, que é quem move o mercado, né, vai pegar dinheiro barato e vai colocar no mercado regulado de maior liquidez que eles conseguem ganhar dinheiro. Note também o fato que essas instituições têm buscado private equity, né, a um ritmo assustador.
Não é normal isso, pegar esse dinheiro barato e entrar numa coisa tão arriscada e líquida como o private equity, mas simplesmente não tem aonde colocar dinheiro, a não ser SP500, né, o Nasdaq, ou alguns índices aí na Europa, as ações, juntando todas elas, e fora isso, começa a buscar risco, que pode ser aquilo lá, respondendo aquela pergunta, até quando vai essa festa, né? Vai até acabar a festa, né? A festa continua até ela acabar, e ela vai acabar, talvez, dessa onda, os próximos 10 anos vão ser diferentes dos últimos, que acabou aquela coisa, beleza, terminou, acendeu as luzes, foi todo mundo para cá, todo mundo sóbrio, né? Talvez na próxima não seja 10 anos e acabe de uma maneira muito abrupta, né? Acabou a liquidez, tem uma trava de liquidez ou do sistema financeiro global, trava, o dinheiro está preso em private equity, que é ilíquido, e sei lá, estou meio prognosticando aqui uma coisa Sim, faz caótica, mas sentido. pode ser. E é por isso que a assessoria de um profissional é importante, né, Brian? Porque você, investidor sozinho, né, embora você possa ter conhecimento, expertise, etc., mas muitas vezes você não tem tempo para ficar analisando, né? Você tem o seu core business, seu trabalho, etc. E muitas vezes talvez essa indisponibilidade de você acompanhar o mercado, etc., ou até mesmo a falta de conhecimento, expertise, né, e experiência no mercado, faz com que você entre em mais riscos ainda, por mais que você seja conservador. Então, você está mais exposto ao que o mercado pode oferecer. Por exemplo, na Covid, né, na crise que a gente teve agora, o mercado americano caiu mais ou menos 35%, 37%, e nós, gestoras, as nossas carteiras, que são basicamente geridas aí 24 horas por dia, analisando, né, nossa equipe aí, liderada pelo Mark, de Portfolio Manager, analisa o mercado 24 horas. Então, ele tenta se precaver perante os sinais de fumaça. Né? As nossas carteiras caíram 14%, ou seja, mais da metade do que realmente o mercado americano caiu. Então, esse é um ponto interessante para aquele investidor que queira entrar no mercado de investimento, muitas vezes não tem esse conhecimento, está em renda fixa, está em poupança, está em outros produtos que não estão rendendo, não estão dando retorno, e estão querendo vir ao mercado. E então a nossa dica, realmente, o nosso conselho vão ao mercado com um profissional, né? Tenha uma assessoria de um profissional para você estar bem assessorado, para esse profissional fazer uma gestão do seu patrimônio, analisar não simplesmente só uma ação ou um papel ou outro, mas o big picture, né? O grande cenário aí do seu patrimônio, para que você não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de exposição alto a risco, né? Exatamente. É aquela coisa, mercados vão vir, entra em ciclo, sobe, desce, isso ao longo dos últimos 150 anos, né? Minha última fala foi meio apocalíptica, né? Mas isso já aconteceu antes nos Estados Unidos, com guerra, 1970, 1929, né? Até a perda do propósito do dinheiro, do papel moeda, acabou em 29. E estamos aí, porque quase 100 anos depois estamos usando dinheiro ainda, né? Embora mais digital, mas estamos usando dinheiro. Então, assim, os mercados vão vir, vão sair, o profissional é equipado com a curva de aprendizado, saber o que fazer, né? E para isso, para encerrar, né, Mario, eu queria oferecer àqueles que têm, a gente faz a revisão trimestral agora, no final do trimestre, de uma maneira mais pontual, mais customizada. Se você tem dúvida como é que foi a sua carteira trimestre passado, a gente discute, olha, onde que você estaria alocado e podemos olhar algumas opções do que a gente criaria, de novo, tailor-made, customizado para a sua situação, o que a gente teria feito. Né? Claro que sempre olhando para trás, a visão é clara, a visão é perfeita, né? Mas a gente pode falar assim, olha, e se eu tivesse ficado numa carteira ultra agressiva, né? Na queda de setembro, o que teria acontecido? A gente tem condições de olhar para trás e mostrar e ver se isso faz sentido. Fazer um estudo comparativo, né? Muita gente tem posição fora, tem carteira, a gente pode fazer esse estudo comparativo para você entender como que a gente age, etc., como a gente agiu nos trimestres anteriores. Acho que é isso, né, Brian? Tem mais algum ponto, algum comentário? Os que estão nos ouvindo, se vocês tiverem alguma dúvida também, esse é o famoso último tempo aí, os últimos minutinhos do segundo tempo. Já estamos na etapa final. Se alguém tiver mais pergunta. Está sendo gravado, né? Aqueles que ouviram ou tiveram alguma dúvida ou querem repassar para alguém que acha interessante, vai ficar gravado no canal do YouTube.
Vamos disseminar aí nas mídias sociais os links, né? E aguardamos aí no próximo trimestre. Obrigado àqueles que nos ouviram e mandaram as suas perguntas. Qualquer coisa que Último precise, estamos aí. recado, Brian, até para quem, Sim. quem está nos ouvindo, nós vamos fazer estamos fechando a data ainda, mas nas próximas semanas a gente divulga para o pessoal. A gente vai criar, né, um webinar mais informativo, mais mesa redonda, bate-papo mesmo. Uhum. Vai trazer mais um convidado para a gente abordar os assuntos de eleição com um tema principal, né, mas abordando o que mais a gente pode esperar e o que mais pode afetar não só o mercado Sim, americano, como o mercado nacional, brasileiro, nos sim. próximos meses aí. Então, a gente vai trazer um convidado do Parte Brasil para falar sobre isso. Então, nas próximas semanas, a gente divulga isso e manda para vocês. Muito bem lembrado. Maravilha? Tem mais algum comentário, Brian? Vamos fechar? Se alguém É tiver isso mais aí. alguma dúvida, a gente vai disponibilizar depois um e-mail com a gravação do webinar. E a gente, a gente se vê então nos próximos webinars aí. Se vê no próximo trimestre. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Ótima semana aí. Um abraço.